Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje na liturgia Santa Rosa de Lima, uma santa do século XVI, do Peru e da cidade de Lima, por isso o seu nome, e que é dos frutos de santidade dessa nossa terra latino-americana. O Peru, de fato, foi a primeira nação que nos deu santos e que foram santos que tiveram uma grande importância para a nossa América Latina, e nós hoje pedimos a ela que interceda por todos nós. Na leitura que nós ouvimos hoje, da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo vai dizer assim: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Numa vida que nós convivemos continuamente com a nossa fragilidade, o motivo de glória pelo qual nós devemos, nesse caso, nos gloriar de fato, é através daquilo que o Senhor faz em nós. E o apóstolo vai continuar dizendo assim: pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Ou seja, é aquele que no qual o Senhor age, e que então o apóstolo vai dizer assim, que é recomendado pelo próprio Senhor. Mais na frente, Paulo vai dizer assim: sinto por vós o amor ciumento, semelhante ao amor que Deus os tem. Um amor ciumento. De fato, no Antigo Testamento, Deus se apresenta como um Deus ciumento. Quando o povo de Israel se deixa seduzir pelos deuses estrangeiros, então Deus vai se apresentar como aquele Deus que tem ciúme do seu povo e que luta para que o povo de Israel tenha somente um Deus, e esse Deus único que é o Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito. De fato, quando o povo de Israel vai se estabelecer na terra prometida, eles vão ter que conviver com povos politeístas. E naquela ocasião é que a fé do povo de Israel vai ser vacilante, vai ser provada. Porque o que Deus fez com o povo de Israel foi conduzir este povo de um politeísmo à afirmação da existência de um só Deus, a um monoteísmo. Então, os povos que estavam ao redor de Israel eram povos politeístas, com muitos ídolos. E então Israel vai ser sempre seduzido em abandonar o seu Senhor, o seu Deus, e deixar o Deus único para seguir os deuses pagãos. Ora, nós hoje ouvimos, então, essa expressão do apóstolo, que vai dizer assim: sinto por vós o amor ciumento, semelhante ao amor que Deus os tem. E isso porque ele vive no seu ministério essa relação também com o povo, uma relação que ele sente que aquele povo é o povo que Deus confiou a ele. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos Cristo como virgem pura. Em outros momentos, o apóstolo vai dizer assim a alguma comunidade, que aquela comunidade não pertence a ele. A consciência que Paulo tem de que o verdadeiro esposo da comunidade é o Senhor Jesus, que ele conduz este povo ao Senhor, ao Cristo, e que por isso então é a luta dele para que esse povo não se deixe corromper. Tal qual o povo do Antigo Testamento, as comunidades evangelizadas por Paulo eram comunidades oriundas do paganismo, e que algumas então tinham o perigo de deixar-se seduzir pelos ídolos, dos povos pagãos, e abandonar o seu verdadeiro Deus. Ora, no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim à multidão: o reino de Deus, dos céus, é como um tesouro escondido no campo. Com duas parábolas, Jesus vai falar sobre a importância, sobre a grandeza do reino de Deus. Então, a primeira parábola vai falar daquele homem que encontra esse tesouro e o mantém escondido, cheio de alegria. Então, a expressão de alegria porque encontrou esse tesouro escondido, cheio de alegria. Então, vende tudo aquilo que tem, compra aquele campo porque sabe que não está perdendo alguma coisa, mas que está ganhando muito. E por isso se enche de alegria. O caminho de fé, ele não pode ser jamais pensado como um caminho de alguém que perde alguma coisa, mas sim como alguém que ganha, e que ganha muito, e que
deixa então aquilo que tem para investir tudo aquilo que é possível para ganhar o reino de Deus. É curioso quando se fala de pessoas que se dedicam ao Senhor e se falam, aquela pessoa deixou, por exemplo, de se casar, de ter bens, como se tudo isso fosse mais valioso do que aquilo que se encontrou. Veja, a parábola é muito precisa nisso. Vende com alegria todos os seus bens para comprar aquele campo, porque sabe que ali tem algo mais valioso do que aquilo que ele está perdendo. O evangelho continua e vai falar de uma outra parábola do mesmo tema, daquele comprador de pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então, a ideia é a mesma, do tesouro no campo ou da pérola preciosa. Então, nós ouvimos essa leitura quando celebramos uma grande santa, alguém que se dedicou aos sofredores em uma grande fé na Eucaristia e uma devoção à Virgem Maria, e que essa santa nos é colocada como um modelo. Qual o sentido de celebrar o dia de um santo? Já entre os primeiros cristãos, quando um mártir morria, ele logo era colocado em um local, ali surgia a igreja ao redor desse túmulo, e vinham ali para venerar este testemunho de vida evangélica. Alguém que, como o Senhor, deu a vida por causa do Cristo. E depois, então, quando o Império Romano se converte, se é que se pode dizer assim, já não tinha mais a perseguição e os mártires, e começamos a ter o momento dos santos confessores virgens. E então, do mesmo modo como os cristãos cultuaram as relíquias dos seus mártires, começa-se a cultuar a relíquia desses que deram um testemunho de santidade e que consagraram a vida pelo Senhor. Ora, nós somos chamados também, como Santa Rosa de Lima, a arriscarmos a nossa vida totalmente pelo Senhor, a vendermos os nossos bens, como se diz na parábola, para comprarmos aquele campo onde sabemos que tem um tesouro ou aquela pérola preciosa. Então isso quer nos dizer o quê? Que nós temos diversas coisas da nossa vida que, diante do reino de Deus, não tem valor, e que isso são objetos, são riquezas, são coisas que nós nos apegamos, são pessoas, e que tudo isso vale menos do que o reino de Deus. Então, que deixar tudo isso para vender com alegria essas coisas e dedicar-se ao Senhor, é isso o desafio que o Evangelho nos faz. Isso não quer dizer que nós devemos abandonar a nossa família. Algumas pessoas o fazem, mas que não é uma exigência evangélica para todos nós. Isso quer dizer, sim, que o Senhor deve ser o mais amado na nossa vida, não o único amado. Deus não quer ser o único amado na nossa existência, mas sim o mais amado. É por Ele, por causa do Senhor, mas nós não podemos viver a nossa vida de fé como vive-se uma constante lamentação, como quem está perdendo alguma coisa. Devemos sim viver a nossa vida de fé como alguém que encontrou um grande tesouro, um tesouro precioso. Esse tesouro precioso, o Senhor, deve encher a nossa vida, deve fazer brilhar a nossa existência, deve fazer soar de alegria, como os sinos que nós escutamos, que anunciam que o Senhor ressuscitou, que nós podemos e devemos celebrá-lo. Então, não vivamos a nossa vida de fé na tristeza. Não vivamos. Um santo triste é um triste santo. A nossa fé deve transbordar de alegria, como alguém que encontrou um grande tesouro e então sabe que não está perdendo nada, mas que estamos ganhando o grande tesouro da nossa existência. Esse grande tesouro é o Senhor. Que o exemplo de Santa Rosa de Lima, que banhou com a sua vida, com a sua santidade, esse terreno latino-americano, possa servir para todos nós, para que nós possamos no nosso hoje, na nossa história, viver em profundidade a santidade, com alegria, como alguém que encontrou um grande tesouro, uma pérola preciosa.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.